capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra já dentro desse texto. Deus tem nos falado poderosamente, né? No livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos meditando muito em cima desse livro, onde Deus operou maravilhas no início da igreja. E uma pessoa que se destaca nesse levantar da igreja se chama o apóstolo Paulo ou Saulo de Tarso. No capítulo 9, nós encontramos aqui a igreja recebendo essa bênção. Que bênção? Recebendo o apoio, recebendo a soma de um grande soldado que se tornou depois conhecido como o apóstolo Paulo. No capítulo 9, então, de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar aqui o perseguidor se tornando agora perseguido. Então vamos lá. Capítulo 9, a partir do verso 28. Capítulo 9, a partir do verso 28. Que diz assim: quem já encontrou aí, diga amém. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero destacar essa última mensagem, esse último versículo da palavra, porque eu quero emendar a palavra de manhã com essa palavra que fecha o nosso domingo, que encerra o nosso domingo. Eu quero que você veja a continuidade da narrativa do que a gente começou a falar hoje de manhã. Como Deus operou na vida de Saulo de Tarso usando dois servos de Deus. Quem é que lembra? Dois servos de Deus foram assim primordiais. Foram pessoas muito importantes na trajetória do apóstolo Paulo. Quem é que lembra? Primeiro eu falei de quem hoje de manhã? Ananias. Não é isso? E segundo? Barnabé. Então vamos lá. Primeiro eu falei de quem? Ananias. Olha como ele foi importante para que Saulo pudesse recuperar a visão. Como Deus usou as mãos de Ananias para orar, para interceder. Assim como Deus tem levantado aqui intercessores para orar por alguém. E aí a Bíblia vai dizer que a cegueira de Saulo, que estava nos olhos, caíram como se fossem escamas. Diz claramente a Bíblia que caíram como se fossem umas escamas dos olhos de Saulo, e ele passou a enxergar. Então a oração de Ananias curou, trouxe cura para Saulo de Tarso, e ele foi batizado nas águas. Quem foi que batizou? O discípulo chamado Ananias. Pôde batizar Saulo de Tarso, e ele foi cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia. Então eu vejo aí três bênçãos que Deus usou Ananias. Ananias foi usado para curar, Ananias foi usado para batizar nas águas, e Ananias foi usado para Paulo ser cheio do Espírito Santo. É o que o texto nos diz. Mas depois de Ananias veio Barnabé. Barnabé foi responsável para apaziguar uma situação de conflito. Porque, segundo o que a palavra nos revela, Paulo
ainda que convertido, ainda que já estivesse dando provas de que ele aceitou Jesus, mas tinha muita gente desconfiada. Tinha muita gente que achava que aquilo ali era uma farsa, que ele estava enganando para tentar, de repente, entregar as pessoas que estavam servindo a Deus ou servindo a Jesus. Muita gente desconfiou da conversão de Saulo, achando que era algo planejado para poder depois tirar algum proveito, né, fazendo alguma coisa ruim. Mas por conta disso foi que se levantou Barnabé. Foi por causa disso que Barnabé se levantou e falou assim: peraí, eu sei da conversão, eu sei da experiência, eu quero ir lá para interceder em favor de Saulo. E aí Barnabé vem e vai apaziguar a situação, vai apresentar Saulo aos anciãos de Jerusalém, vai apresentar Saulo aos líderes da igreja de Jerusalém, e vai dizer assim: ó, a conversão dele foi poderosa, a experiência dele foi tremenda. E aí Barnabé vai fazer um papel ali, intermediando, apaziguando uma situação de conflito, onde Saulo não tinha a confiança, a credibilidade, mas Barnabé, que é muito conceituado, Barnabé, que é uma pessoa já bem conhecida. Para quem não sabe, Barnabé foi aquele que começou lá no capítulo 5 de Atos a fazer uma oferta assim exponencial. Foi Barnabé que deu o pontapé inicial, sabe de quê? De vender a propriedade. Quem é que conhece esse texto aqui, que os da igreja primitiva vendiam suas propriedades e depositavam os seus bens aos pés dos apóstolos? Aí o texto vai citar quem foi que fez isso: Barnabé. Foi Barnabé que deu o pontapé inicial. Foi Barnabé que pegou ali e vendeu a sua propriedade e entregou lá para os apóstolos. Depois veio lá o casal Ananias e Safira e fizeram a lambança lá, que todo mundo sabe o que aconteceu no final. Mas Barnabé é aquele que foi o iniciador dessa grande mobilização de ajuda aos menos favorecidos ali da localidade. Então Barnabé já tinha assim uma certa proeminência, já tinha uma importância. Então tinha que ser ele vem e apazigua a situação e faz com que Saulo seja bem recebido, e todo mundo começou a aceitar Saulo de Tarso como irmão. E aí Saulo tem liberdade agora para entrar em Jerusalém, ele tem liberdade para frequentar o culto, ele tem liberdade para aprender a palavra, para estudar na escola dominical. Saulo começa a participar dos cultos sem nenhum problema, e aí ele começa a crescer. Então Barnabé foi também um personagem muito importante na vida de Saulo. Mas eu quero destacar agora, irmãos, uma outra etapa que não deu para pregar hoje de manhã, e eu aproveito essa oportunidade agora. Que a Bíblia diz que a igreja, ela estava se multiplicando. E aí a narrativa aqui do versículo 31, vai dizer que as igrejas, olha aí, irmãos, o plural. Olha o que está dizendo a igreja, a Bíblia, as igrejas, no plural. Porque tem muita gente que fala assim: não, mas a igreja não é uma só. Não tem gente que fala isso? A igreja não era para ser uma só. Olha aqui, irmãos, a narrativa bíblica, as igrejas. E o Senhor está no meio das igrejas. É o que diz lá no livro de Apocalipse. Quando aparece o Senhor no meio dos castiçais de ouro, aí o Espírito Santo fala assim para João: é o Senhor que está no meio das igrejas. Porque não existe esse negócio de uma igreja só. Deus, Ele faz com que as igrejas sejam os lugares aonde nós vamos receber as pessoas, porque para cada igreja tem alguém que está aí precisando de apoio, de ajuda, de um abraço, de alguém que vai estender a mão. Então, para cada pessoa, Deus preparou uma igreja aonde ninguém vai poder se desculpar, aonde ninguém vai poder dizer assim: ah, mas eu fui na igreja A, eu fui na igreja B, eu fui na igreja C e não me adaptei a nenhuma. Mentira, porque você não quis se submeter, porque você não quis obedecer, porque você queria algo que seja totalmente no seu gosto, na sua vontade. Você não se adapta às igrejas
igrejas, você quer que as igrejas se adaptem a você, mas eu posso te dizer que para cada pessoa tem uma igreja que Deus preparou e que essa igreja é a sua cara, e você não vai conseguir ser membro de igreja nenhuma, senão daquela que Deus te plantou para dar frutos e para multiplicar. É nessa igreja que Deus te plantou. Você sabia disso? Quantas pessoas falam: pastor, eu tive que viajar e morar longe, e aí eu fui procurar uma igreja, não consegui me adaptar. Sabe por quê? Porque era para você viajar, era para você morar longe, mas era para você abrir uma célula lá e levar a igreja para lá. Aí a pessoa prefere ficar indo em várias igrejas e depois fala assim: pastor, eu visitei 10 igrejas, não me adaptei a nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para você levar a igreja para lá onde você está. Mas não tem que ser um pastor? Você viu aquele testemunho que eu coloquei no telão? Do pastor que foi lá para Itapipoca, no interior de Fortaleza? Quem lembra desse vídeo aí, ó? Foi lá para Itapipoca. Pastor, existe esse lugar? Existe. No interior de Fortaleza, um advogado abriu um escritório lá e começou uma célula. Ele era pastor? Não. Ele era líder de célula só. Que muita gente acha que é pouco, mas para mim já é muito. Ele abriu uma célula lá no escritório dele, apertadinho. Daqui a pouco o escritório ficou pequeno, já era pequeno, mas aí ficou menor ainda com o número de pessoas que começaram a frequentar o escritório. Aí ele levou para a casa dele. Na casa dele começou a encher. Aí ele conseguiu mais outras casas, aí virou 3 células. Depois de 3 células, mais células foram abertas e líderes de célula foram consagrados. Daqui a pouco aquele líder de célula liga para o pastor lá em Fortaleza e fala assim: pastor, já tem muita gente aqui, o pessoal quer congregar, quer arrumar uma igreja aqui, tem que ver um lugar. Aí arrumaram um local, alugaram um local. Depois que o povo começou a congregar, já estava dando mais ou menos umas 400 pessoas. Ele liga de novo para o pastor lá em Fortaleza e fala assim: pastor, tem que mandar um pastor para cá, porque o povo está querendo agora um pastor. Queria um local, agora querem um pastor. Aí ele falou, o pastor lá de Fortaleza, falou: para que a gente vai mandar um pastor? Já tem um pastor aí. O pastor já começou a obra, o pastor já conseguiu levantar essa membresia toda aí. Então para que a gente vai mandar um pastor se o pastor já está aí? Todo mundo, quem se lembra desse vídeo? Então, irmãos, primeiro começa. E aí, naquele lugar que não tinha uma igreja da denominação dele, passou a ter. Então, irmãos, às vezes as pessoas ficam aí perambulando e não entendem a missão que Deus te deu para você chegar lá e começar uma célula e começar uma igreja. Então eu sei que tem muita gente aqui que Deus vai levar para vários lugares. Eu sei que tem gente aqui planejando até mudar de estado, tem gente aqui planejando viajar para fora do Brasil. Eu sei que tem gente aqui que já tem assim um planejamento de sair de Belfor Roxo, mas eu quero te dizer uma coisa: aonde você for, você pode abrir uma célula e ali pode se tornar uma igreja batista Nova Filadélfia. Você pode levar essa palavra ali para vários lugares aonde as pessoas só vão poder congregar na igreja, irmãos, porque existem várias igrejas. Eu aprendi isso. Eu não conseguiria mais me adaptar a igreja nenhuma, irmãos, porque eu já fui formado nessa casa. Já passei por algumas denominações e percebi que a Filadélfia é a igreja que se encaixa perfeitamente no meu perfil. E a gente precisa ter esse entendimento, irmãos. Você precisa saber quem você é. E você precisa saber o que Deus tem para a sua vida. Não é ficar perambulando, sem se decidir. Eu não sei, uma hora eu estou aqui, mas pode ser que uma hora eu vou para lá, eu vou para outro lugar. Irmãos, decida quem você é, porque você perde tempo. Enquanto você não se decide quem você é, o que Deus quer da sua vida, qual é o propósito que Deus tem para você. Enquanto você fica aí nesses pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, você perde tempo.
Então nessa noite Deus está falando contigo, se defina, vista a camisa, entra com vontade na obra que Deus tem na sua vida, fala com Deus: Deus, o Senhor me plantou aqui e eu vou crescer aqui, e se o Senhor me levar para algum lugar, eu vou levar a igreja para lá, aonde eu chegar, eu vou levar a Filadélfia para lá, porque é a família que Deus me plantou. É uma definição, é uma decisão. Então, eu entendo que nós não podemos prender todo mundo aqui ao redor da igreja. Que você pode viajar, você pode morar nos Estados Unidos. Quem é que recebe aí? Eita, um montão de gente está querendo ir para lá, né? Aleluia. Tem algumas pessoas que já falaram comigo: pastor, eu vou para os Estados Unidos. E eu não duvido não. E eu peço ao Senhor que quando você for para lá, você vá com esse propósito. Nós estamos aqui treinando pessoas para abrirmos células que vão se tornar igrejas. Então, em uma outra visão, em um outro tempo, a gente enviaria a pessoa, orava pela pessoa: Deus te abençoe nessa viagem, vai lá, vai para a Europa, vai para a Espanha, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, né? Vai para a África, vai para o país muçulmano, vai. Aí a gente pode orar. E falava assim, ó: quando você chegar lá, você procura uma igreja para você congregar. Agora não, minha palavra é outra. Porque a gente está aqui treinando crente, cada crente um líder. E nós estamos treinando o crente para ser líder. Por isso que a nossa escola dominical virou seminário. Porque quem é aluno da EBD virou seminarista. Porque quando chegar o dia que Deus te abençoar para você morar nos Estados Unidos, você não vai para lá a passeio, você não vai para lá como turista, e você não vai para lá para ficar procurando igreja para congregar. Você vai para lá para abrir uma célula que vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai virar uma igreja lá nos Estados Unidos. E adivinha quem vai ser o pastor? Adivinha quem vai ser o líder daquela igreja lá? Então, irmãos, eu quero dizer isso para você nessa noite, irmão. Deus tem uma obra poderosa, Deus tem um chamado na sua vida. Então essa noite é uma noite missionária. Essa noite é uma noite que eu estou pregando aqui para flechas que serão lançadas. Porque as flechas não é para ficar na aljava, não. A flecha fica na aljava enquanto ela está sendo lapidada e preparada. Flecha é para ser lançada. E eu estou diante aqui das flechas que serão lançadas em vários lugares. Porque a igreja que cresce e multiplica é assim. Quanto mais a gente libera os crentes para serem missionários, mais o Senhor acrescenta. Porque a igreja foi chamada para preparar, para capacitar e para enviar. E o texto está dizendo aqui, ó, as igrejas no plural, mostrando que havia uma igreja na Judeia, uma igreja na Galileia, ou mais de uma, né? Não é somente uma, mas havia igrejas na Judeia, igrejas na Galileia, igrejas em Samaria, e elas tinham paz. Oh, aleluia! Que maravilha quando a igreja tem paz. E eu vou dizer qual é a igreja que tem paz. Paz é o contrário de tribulação. Qual é a palavra que a gente pode colocar como uma palavra antônima, né? O antônimo de paz é tribulação, é guerra, né? O contrário de paz é guerra, tribulação. Então, irmãos, igreja que não tem paz é porque está em guerra. Sabe qual é a igreja que está em guerra? É a igreja que não faz nada. Porque crente, quando não trabalha, dá trabalho. Por que a igreja aqui tinha paz? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, todo mundo está trabalhando.
Não tem tempo para guerra entre irmãos, guerra de fuxico, guerra de mexerico, guerra de picuinha. Irmãos, a gente não tem tempo para ficar arrumando fofoca, arrumando problema, porque a gente está ocupado ganhando almas, a gente está ocupado cuidando das almas, a gente está mais preocupado com os problemas das pessoas do que com os nossos próprios problemas. Agora, quando você não está ganhando alma, quando você não está evangelizando, quando você não está comprometido com essa obra, aí você fica fazendo fuxico de um, fazendo fuxico de outro, arrumando problema com um, arrumando problema com outro, encrecando com um, encrecando com outro, e aí causa guerra na igreja. Sabe o que vai causar paz na igreja, o que vai trazer paz para a igreja? É quando todo mundo está trabalhando. Oh, aleluia! E aí, irmãos, a proposta de uma igreja em células é que ninguém fica sem trabalhar. A proposta de uma igreja em células é pegar aquele irmão que não estaria fazendo mais nada na igreja, senão, de repente distribuir um envelope na igreja, e depois que acabar o culto vai embora para casa. Não tem ninguém para se preocupar, não tem ninguém para telefonar, não tem ninguém para saber se está bem, ou se correu tudo bem, um exame, uma cirurgia, sabe? Eu fico às vezes refletindo sobre isso, sobre alguns irmãos que estão aqui. Há um tempo atrás, antes das células, vamos refletir aqui um pouquinho. Há um tempo atrás, antes das células, o que você fazia na igreja? Antes da gente te chamar para ser líder de célula, o que você fazia na igreja? E por que isso, irmãos? Eu vou dizer por quê, irmãos. Porque nós não temos tanto trabalho assim fora da célula. Não temos. É muito limitado. O trabalho é limitado. E aí são os poucos que trabalham, e se é pouco, são poucos os trabalhadores, pode ter certeza que nesse ambiente que tem pouca gente trabalhando, tem muito mais gente dando trabalho. Lugar que tem pouca gente trabalhando, tem gente dando trabalho. E é muita gente dando trabalho. Mas quando tem mais pessoas trabalhando, irmão, como reduz o trabalho? Como diminui e até some, porque o meu sonho ainda é esse, que todo crente esteja envolvido e comprometido com uma célula. A gente está no processo, e é por isso que nós já vamos levantar a turma número 3, que eu vou fechar essa palavra aqui, daqui a pouquinho eu vou fechar, daqui a 5 minutos eu estou fechando essa palavra, e eu vou orar por aqueles que já vão fazer parte da turma número 3. Porque vai começar agora, domingo agora, dia 17. E aí eu vou pegar a relação dessas pessoas. Vou até pedir aqui, porque eu estou sem o meu celular. Eu esqueci hoje aí. Para a gente chamar aqui na frente e orar. Eu vou fechar essa noite apresentando a turma número 3. As flechas que serão enviadas. Porque o Senhor não quer manter nenhuma flecha na aljava. Coloca na aljava para ser lapidada, coloca na aljava para ser preparada, mas o Senhor não quer que a flecha fique ali na aljava não, porque flecha na aljava fica uma brigando com a outra, fica dando trabalho para a igreja, dando trabalho para o pastor, arrumando quizumba. Aí Deus chega e fala contigo assim, vou te enviar. Aí quando você vai para o trabalho missionário, aí você vai se deparar com os problemas das pessoas, vai começar a ver o que as pessoas estão passando, aí você vai esquecer até dos seus próprios problemas. E você vai passar a não viver em função de briga, de contenda, de confusão, mas você vai passar a viver em função de cuidar de outras pessoas. Porque é isso que tem acontecido depois que nós levantamos as células. Quantas pessoas aqui não estariam fazendo mais nada? Estariam talvez orando no ofertório, estariam talvez distribuindo panfletos, distribuindo
envelope de dízimo e oferta, estaria arrumando cadeiras e depois vai para casa. Mas tem muita gente aqui, eu não vou citar nomes, tem muita gente aqui que antes das células não fazia nada, mas depois das células abriu-se um campo, um portal foi aberto de trabalho para você e para a sua família, o que me deixa mais maravilhado, porque não é só você não, é a sua família ali trabalhando. E como isso vai trazer um reflexo, isso vai se refletir sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família, porque eu vou te dizer uma coisa, você não está trabalhando para o pastor, você não está trabalhando para a igreja, porque a igreja não é empresa, você está trabalhando diretamente para o Senhor. O seu patrão é o Senhor, e o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Porque todo aquele que lança a mão no arado, sem olhar para trás, o Senhor ele vai dizer assim, ó, você, ainda que você renuncie, ainda que você perca nessa vida, o Senhor vai te acrescentar 100 vezes mais, e no fim ainda vai te dar a vida eterna. A renúncia vai te trazer recompensa. Então, quando eu olho para uma igreja que tem paz, o que eu vejo ali? Uma igreja que está trabalhando. Eu entendo dessa maneira, uma igreja que tem paz é uma igreja que está trabalhando. Porque quem trabalha não dá trabalho, irmãos. Eu vejo aqui um grupo que está ajudando muito, está se esforçando, tem batalhado e tem feito esse ministério ficar muito mais leve. Porque a gente está vendo assim um montão de pastores com P minúsculo que Deus tem levantado para ajudar o pastor oficial da igreja. E Deus vai continuar levantando mais, porque eu tenho certeza que esse trabalho ainda está só no começo. Está só no início, então tem muito mais gente boa aí que Deus está preparando, Deus já está tocando, Deus já está falando e vão se levantar. Assim como um dia ninguém dava nada pelo tal Saulo de Tarso. Quem é esse cara que está vindo aí? Quem é esse Saulo? Mas se tornou o apóstolo Paulo. Aquele que se tornou o pregador e doutor dos gentios. Aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento. E aquele que se tornou um modelo, um exemplo de missionário. Porque Paulo é aquele que fez a primeira viagem, a segunda viagem e a terceira viagem missionária que a gente tem registrado na Bíblia com um homem só chamado Saulo de Tarso. A primeira viagem, ele viajou com Barnabé. A segunda viagem, ele viajou com Silas. E a terceira viagem, ele viajou sozinho, mas ele estava na presença de Deus. Um homem que teve 3 viagens missionárias. E eu vejo aqui, como diz a palavra, as igrejas tinham paz e eram edificadas. Elas cresciam, a edificação é crescer. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia! Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As igrejas tinham paz, eram edificadas e elas foram multiplicadas, diz a Bíblia, e se multiplicavam. É isso, irmãos. Igreja tem que se multiplicar. Por isso que eu creio, daqui a pouco, com essa turma que a gente vai levantar aqui, nós vamos espalhar ainda mais esse trabalho. E eu já profetizei, vai ter gente aqui que vai sair até do país, mas vai sair do país para abrir uma célula aonde Deus te levar, seja um estado diferente. Talvez você saia do Rio de Janeiro, não saia do país, mas saia do Rio de Janeiro e vai para outro lugar. Deus vai te levar ali para abrir uma célula. E através dessa célula ela vai se multiplicar e vai se tornar uma igreja. Deus tem falado poderosamente sobre isso. E eu sei
que nós estamos aqui nesse grande preparo. Aqui é uma grande escola e é uma escola de profetas, que a gente tem aula de manhã, domingo de manhã, e de noite a gente está aqui num grande aprendizado, nesse culto que eu posso chamar de culto de despertamento missionário, porque Deus vai enviar aqui pessoas para fora do estado, para fora do país, e Deus vai capacitá-los para que nesses lugares ali se forme uma célula que um dia vai se tornar uma igreja. E eu vou ter o maior prazer de pegar o avião e ir lá para os Estados Unidos para inaugurar a sua igreja. Também vou ter o maior prazer de ir lá no Irã inaugurar a sua igreja. Lá no Afeganistão, lá no Vietnã. Vou ter o maior prazer de pegar o avião e ir lá para a África do Sul, para Moçambique, Angola, Mongólia, Senegal. Vou lá também. Pego o avião e vou lá para poder inaugurar a sua igreja. Porque Deus está levantando aqui uma escola de profetas. E eu não estou brincando não, irmãos. Eu estou falando sério. Porque o que Deus está fazendo aqui é algo tremendo. Eu estou começando a vislumbrar. Porque uma coisa é quando a gente não consegue enxergar. Mas como que a gente vai chegar nesses lugares? Eu agora consigo enxergar. Deus nos deu a estratégia, Deus nos deu o plano. Agora só falta pessoas, porque o plano Deus já nos deu, porque a gente já consegue vislumbrar. Agora só falta pessoas. Aí o Senhor fala assim, ó: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então eu quero levantar aqui a turma número 3, que eu já vou orar agora. Já chegou aqui na hora de orar. A turma número 3, que será formada. E eu quero dizer que essa turma aqui não está fechada não, tá? Eu ainda vou acrescentar outras pessoas. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu contato, e eu não me preocupo com isso não, tá? De deixar o meu contato aqui em público não. Depois eu vou pedir para colocar aqui no telão o meu contato. Porque é claro que eu estou selecionando, até porque a nossa sala não cabe muita gente na sala. Tem um espaço legal, mas não cabe muita gente. Então eu tenho que tomar muito cuidado para a sala não ficar superlotada. E aí a nossa escola vai ficar prejudicada, né? Com muita gente fica mais prejudicado. O ideal é um grupo menor. Vou deixar o meu contato aqui, o meu telefone aqui, porque eu quero receber o feedback de você que está recebendo essa palavra aqui. Porque Deus pode tocar no teu coração bem diante essa palavra. Eu creio, o Espírito Santo pode tocar no seu coração e você pode dizer assim: pastor, eu quero fazer parte desse projeto. E aí você vai ficar em stand-by. Eu não te garanto que você vai entrar na turma número 3, mas com certeza eu vou começar a prestar atenção em você. Uma igreja com muita gente, eu estou pedindo indicação. Uma igreja com esse número aqui de pessoas, não dá para eu me lembrar de todo mundo. Então olha, quem fez parte da turma número 1, quem fez parte da turma número 2, eu vou repetir o que eu já falei. Sintam-se privilegiados, porque vocês foram selecionados no meio de 500 pessoas. Você que foi selecionado para fazer parte da turma, você que foi selecionado para estar na escola, e você foi selecionado para ser líder de célula. Sinta-se como se isso fosse um privilégio que Deus te deu. E agora eu quero anunciar a turma número 3, que a gente já fez aqui uma seleção, mas eu quero abrir esse parênteses para o meu telefone e mandar uma mensagem do WhatsApp. Para você mandar uma mensagem, não é para ficar mandando figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite, não, pelo amor de Deus. Porque aí eu bloqueio na hora. Porque às vezes a gente dá o contato para a pessoa, né, falar alguma coisa assim relevante, pedir uma oração e tal, e fica mandando figurinha, bom dia, boa tarde, boa noite, direto.
Estou abrindo aqui o telefone e já estou falando para você. Se eu bloquear, porque você ficou mandando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, eu não quero. Eu quero que você se comunique para pedir uma oração, para falar alguma situação bem complicada que precisa de oração, precisa de ajuda, alguma orientação até pastoral. Está aí o meu telefone. Agora eu quero principalmente eu estou abrindo aqui o telefone para você dizer assim, ó, fui tocado por Deus. E eu quero fazer parte dessa seleção aí. Para você ficar à vontade para mandar para mim esse feedback. Se o Espírito Santo está tocando em você, no meio de tanta gente assim, eu não consigo realmente prestar atenção em todas as pessoas. Mas tem alguns irmãos aqui que eu sei que podem se tornar assim uma potência como líder de célula. Tenho certeza disso. Vamos lá, vou chamar aqui na frente, tá? Os irmãos vêm aqui para receber oração, que eu vou encerrar com essa oração. Edson e Viviane, que já estavam na turma 2, mas vão completar aqui a turma 3. Alda Gomes, Fabiola e Ebert, Carlos e Aline, Carolzinha, a Carol aí, que é mais conhecido como Carolzinha, Edson e Andréia Lobo, aliás, Edson não, é o Beto, né? É Beto e... não, é o Edson mesmo, é o Edson. Agora eu que fiz a confusão aqui das Andréias. É Andréia Lobo e Edson, e Andréia e Beto. Agora sim, Andréia e Beto, e Edson e Andréia Lobo, né? Só para definir aí qual é a Andréia. Davi e Selma, Ana Paula e Fábio, Juliana Belício, Marcelo Gaspar, Lila Leia, Jailson e Tereza, Sérgio e Silvana Padrone, né? Sérgio Padrone, Ana Paula e Eduardo Samper, né? Eduardo Samper. Só para saber qual é o Eduardo, tem vários Eduardos. Jorge, Flor e Amanda, Patrícia Silva. Alguns estão viajando, que eu já estou sabendo que estão viajando, tá? E aí a gente vai depois comunicar que eles estão na turma número 3. Josias e Noêmia, Renata Moura, Isabelle de Paula, Letícia Nogueira, Kaique Choté e Laís Duarte. Também deve estar viajando, a Laís, né? Então a gente tem alguns nomes que estão em viagem, mas depois a gente vai comunicar. Então, por enquanto, a gente ainda vai somar nesse grupo, acredito que a gente ainda vai somar mais pessoas para a turma número 3, que vai começar dia 17, domingo agora. Vamos ficar em pé? Aleluia. Esses irmãos aí, eu já tenho assim um feedback, são irmãos assim que já estão vibrando com a célula. Já estão ali sentindo o reflexo de estarem participando de uma célula. E aí, esse é o sinal que eu fico observando. Quando a pessoa se empolga com a célula, vendo as maravilhas que Deus está fazendo, essa pessoa já é uma séria candidata a se tornar um líder de célula. E é o que eu vejo nesses amados irmãos que estão aqui na frente, que já estão empolgadíssimos com as células que eles estão participando. Alguns já estão até ajudando. Estão sendo ali já um líder em treinamento. E aí eu creio que já é o sinal para a gente poder observar e depois preparar, capacitar e enviar. Eu quero agora, nesse momento, junto a essas pessoas, eu quero também dar uma oportunidade para aquela pessoa que estiver aí e o Espírito Santo está tocando no seu coração. E talvez até você não seja crente, talvez você esteja nos visitando, nem crente você é. Pastor, hoje eu vim visitar a igreja. Acabei caindo de paraquedas aqui num culto missionário, de palavra missionária. Ué, mas quem disse que você não pode se tornar um missionário? Saulo de Tarso nem crente era. Aí Deus chega e fala para Ananias assim, ó, vai, ora por ele, vai lá orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido para pregar a minha palavra. Quem sabe você é um vaso escolhido que Deus te trouxe aqui
para se tornar um missionário? Quem sabe? E eu quero dar essa oportunidade. Eu quero lhe convidar para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quem sabe o Espírito Santo já está falando ao seu coração para isso? Isso. Pode vir. Isso. Quem sabe até você já tem participado de células já, ou já participou. Então eu quero dar essa oportunidade para você, porque daqui a pouco nós vamos orar. E eu vou incluir a sua vida nessa oração agora. Eu já quero que você esteja aqui conosco recebendo essa oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem passado. Mas quem sabe hoje é a resposta que você estava precisando. Porque quando a gente está desocupado, irmãos, tem um ditado que é muito conhecido. Mente vazia é oficina do diabo. Esse ditado é verdadeiro, irmãos. Quantas pessoas estão tão desocupadas assim em relação ao reino de Deus? Não digo na vida, mas no reino de Deus, que acaba dando lugar ao inimigo. Então nessa noite,